do batismo. O batismo, meus amados irmãos, como um sacramento, ele é um sinal e um selo santo de forma visível. O que é isto? O batismo, ele é um sinal e um selo. Ele é um sinal de que aconteceu uma regeneração. Ele é um sinal que o Espírito Santo regenerou o homem, limpou o seu interior e lhe transformou. O batismo é um sinal de que isso está acontecendo na vida do homem, de que ele morreu para os pecados, morreu para o mundo e ressuscitou em novidade de vida. O batismo confirma. E aí é o sinal, é o selo. Ele é o selo porque ele confirma a verdadeira fé. Ele confirma que estamos em Cristo, unidos a Cristo e andando em novidade de vida. O batismo, ele é um sinal do batismo com o Espírito Santo, a conversão, a regeneração, e é também um sinal da nova vida em Cristo, confirmando diante dos homens de Deus de que de fato houve uma verdadeira conversão. E daí a importância do batismo. Então, se alguém se recusa a receber o batismo, o sinal da nova aliança, mostra de que ainda não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou ainda não tem certeza da sua salvação. Alguns acreditam que só serão batizados quando ajeitarem, resolver alguns problemas de ordem pessoal. Eu tinha essa visão. Eu fui batizado um ano depois da minha conversão e acreditava que, será que eu estou preparado para o batismo? Uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Cristo como nosso Salvador e nos tornamos um discípulo dele, a consequência é o batismo. Não tem por que recusar o sinal da nova aliança se nós já assumimos o compromisso de sermos discípulos de Cristo. Recusar seu batismo é recusar obedecer a ordem de Cristo, a voz de Cristo para a sua igreja. Porque é um mandamento, ele ordenou, ele não disse: se você quiser batizar, uma opção, é uma ordem, é vontade de Deus. Então o batismo concede crescimento e confirmação. O sinal da água, a água, ela não tem poder em si. A água não tem poder de lavar os nossos pecados. A água, ela simboliza a limpeza interior do Espírito Santo. Ela é um símbolo. Ela não tem poder em si de regenerar, de salvar. Nós temos o exemplo do ladrão na cruz, onde não houve tempo para que ele fosse batizado. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo não é necessário para a salvação. Mas uma vez que eu tomo a decisão de seguir a Cristo, eu sou um salvo, eu devo receber o batismo como símbolo da nova aliança. Mas a água não tem o poder de me limpar, a água não tem o poder de me regenerar. A água é um símbolo da limpeza interior do Espírito Santo, e eu tenho agora comunhão com Deus, que eu tenho uma aliança com Deus, que eu tenho um pacto com Deus, através de Jesus Cristo, nosso mediador. E a água é um símbolo disto tudo. A água não tem um poder em si. Mas o Espírito Santo, quando o crente, o confesso, ele recebe o sinal da água, o Espírito Santo lhe concede crescimento e confirmação da sua fé. Isso sim, não é água que vai transformá-lo, não é água que vai produzir alguma coisa, mas é o Espírito Santo agindo sobre esse sacramento que conduz o crente ao crescimento espiritual. A mesma coisa é a Santa Ceia. O pão e o vinho não têm poder em si, mas o Espírito Santo, que é um meio de graça, porque tanto o batismo quanto a Santa Ceia é um meio de graça. O que é um meio de graça? É onde o Senhor fortalece a sua igreja e dá crescimento à sua igreja. A pregação da palavra é um meio de graça. A comunhão com os irmãos é um meio de graça. A oração é um meio de graça. O batismo é um meio de graça. A Santa Ceia é um meio de graça, onde o Senhor fortalece a nossa fé mediante a ação do seu Santo Espírito.
Mas o vinho e o pão não têm poder em si, mas o Espírito de Deus comunica graça ao participarmos desses sacramentos. Então, ok, a importância do batismo. O Senhor ordenou pessoalmente e é um meio de graça e a igreja deveria perpetuar até a sua vinda. O Senhor diz assim, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto a igreja estiver aqui, nesta terra, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, a igreja deve, e aí os presbíteros, os pastores, a liderança da igreja, deve admitir os novos convertidos visivelmente, por isso que é uma marca visível, ao corpo de Cristo e à membresia da igreja. Por isso é importante o batismo. Em segundo lugar, quem pode ser batizado? Eu acredito que nesse ponto eu vou demorar mais um pouco. Quem pode ser batizado? E aí nós lembramos de um texto, qual é muito usado nas igrejas, que é Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Lembrando que Marcos está registrando o que Mateus também registrou, que é a ordem da evangelização. Mas aqui, Marcos, ele dá um ponto de vista, ou seja, ele fala de uma forma que Mateus não falou. Não que estão em contradição, mas ele acrescenta algo. Veja aqui no versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que Mateus também registrou. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Percebeu a relação que ele faz aqui entre o crer, o ser batizado e o ser salvo? Ele não está dizendo que para ser salvo tem que ser batizado, até porque ele diz aqui no versículo 16, quem, porém, não crê será condenado. Então a salvação está na fé, no crer, né? Mas ele relaciona o crer e o salvo ao batismo. Uma vez que alguém crê, ele é batizado como símbolo da verdadeira fé. O batismo, em relação à fé, é uma confirmação de que a fé é uma fé genuína, de que houve de fato uma ação do Espírito de Deus convertendo aquela alma. Então o batismo é um sinal de que tudo isso está acontecendo. Como eu falei, ela não é necessária para a salvação, mas ela confirma a verdadeira fé. Quem crê será batizado. Então, esse é o entendimento comum entre as igrejas evangélicas. Aqui não há nenhum problema, pois todos concordam que quando alguém crê, confessa Jesus Cristo, qual é a consequência? O batismo, como confirmação e sinal da verdadeira fé que foi professada em Cristo Jesus. E aí as igrejas todas concordam. Quem crê será batizado. Mas os irmãos sabem que algumas igrejas, por esse entendimento de que quem crê tem que crer para ser batizado, exclui as crianças de receberem o sinal da aliança. E a nossa igreja, que é uma igreja de tradição reformada, não somente os presbiterianos, mas também outras denominações, batizam as crianças. Então eu darei a razão e o porquê e a base bíblica porque as igrejas presbiterianas e outras igrejas, elas não excluem as crianças do batismo. Eu peço aos irmãos que prestem bem atenção no que vamos colocar aqui. Em primeiro lugar, eu já vou dizer, nós não batizamos crianças porque a igreja católica batiza. Não é esse o entendimento. O entendimento dos católicos romanos sobre o batismo é diferente do entendimento da igreja reformada e presbiteriana sobre o batismo de crianças. Eles acreditam, os católicos romanos, que batizando crianças elas serão salvas. Elas serão regeneradas. Eles acreditam que o batismo tem o poder de salvá-las. Nós não acreditamos nisso. Mas por que nós batizamos crianças? Antes eu queria falar um pouco desse texto. Veja que esse texto aqui, a conclusão é a seguinte, das igrejas que excluem as crianças do batismo. Quem crê será
batizado. Será salvo e, consequentemente, batizado. Então tem que crer para ser batizado. Se as crianças não podem crer, logo elas não podem ser batizadas. Esse é o raciocínio. Mas veja, se eles aplicam o texto às crianças, tem que aplicar o texto todo, o versículo todo. Eu não posso aplicar somente o versículo 16 e não aplicar o restante, a parte B do versículo, pois a parte B do versículo diz assim: quem porém não crer será condenada. E eu pergunto aos irmãos, por que as crianças não podem crer? Elas serão condenadas? Não. Então, se aplica a parte A do versículo, que aplique todo o versículo às crianças. Não pode aplicar uma parte. Meus amados irmãos, aqui está falando de adultos. Aqui está falando de que os discípulos iriam pregar a palavra, e uma vez que as pessoas com a consciência plena para crer, com a idade já suficiente para crer, elas seriam o quê? Batizadas, como consequência. Aqui o texto não está visando o batismo infantil. Até porque, como nós falamos, se for seguir esse raciocínio, então o restante do versículo diz que todas as crianças estão condenadas, porque elas não podem crer. Você pode chegar com uma criancinha de 1 ano e dizer: você crê em Jesus Cristo? Não, mas você que crê. Por isso, por causa disso, ela está fora do reino de Deus? Não. É verdade? Então, que se aplique uma parte do versículo, aplique todo o versículo. Então, podemos dizer que esse argumento contra o batismo infantil neste versículo, ele não é um argumento sustentável. Então, qual é a base, meus amados irmãos, para o batismo da criança? E aí eu vou falar. É a doutrina da aliança. A doutrina do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Os irmãos sabem que Deus é um Deus de aliança. Nós cantamos isso, né? Deus de aliança, Deus de promessa. Não é assim? Nós cantamos, então todo mundo diz: Deus é um Deus de aliança, e Deus é um Deus de aliança. A aliança de Deus começou com Adão. Deus fez um pacto com Adão, que nós chamamos de pacto da graça. E esse pacto, essa aliança que Deus fez com Adão, ela foi sendo renovada ao longo do tempo e ela foi consumada com Cristo Jesus. Ela foi ampliada, ela foi sendo renovada, mas Deus sempre fez uma aliança com o seu povo. Ele fez com Adão, ele fez com Noé, ele fez com Abraão, ele fez com Moisés, ele fez com Davi, e Jesus Cristo veio consumar a aliança. Qual era o sinal visível da aliança com Noé? O arco-íris. O arco-íris era o sinal visível da aliança. Deus fez uma aliança com Noé e disse: olha, Noé, eu não vou mais destruir a terra com água. E o sinal visível é a aliança. O Senhor também chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão. E qual era o sinal visível da aliança que Deus fez com Abraão? Aí nós precisamos ir para o Velho Testamento, Gênesis capítulo 17, versículo 7. Peço aos irmãos que abram lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Os irmãos vão começarem a entender a doutrina da aliança, ou a doutrina do pacto. Gênesis 17, a partir do versículo 7. Deus faz aqui uma aliança com Abraão, chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, e ele diz aqui no versículo 7: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Perceba aqui que Deus quer ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Deus diz: Abraão, eu quero ser o teu Deus, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da tua descendência, eu vou te dar a terra, eu vou te levar a terra que eu prometi te dar. Então Deus quer ser o Deus de Abraão e o Deus da sua descendência. E para que isso ficasse bem claro, ele vai ordenar uma marca visível desta aliança dele com Abraão e seus descendentes. Deus queria ser o Deus de Abraão e dos seus filhos. Veja o versículo
8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua serei o teu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho de vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado em qualquer estrangeiro que for da tua estirpe. Entenderam? Qual era o sinal da aliança? A circuncisão. O que era a circuncisão? Era o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Algumas pessoas fazem isso como para evitar algumas doenças. E este corte era o quê? O sinal de que alguém tinha uma aliança com Deus. E deveria ser colocado nas crianças de 8 dias de nascimento. Então, como é que as pessoas visivelmente evidenciavam uma aliança com Deus? A circuncisão. A circuncisão, ela poderia ser, deveria ser, porque era uma ordenança do Senhor, logo quando a pessoa nascer, criança nascer, ou se alguém de outra nação se convertesse ao Deus de Israel e deixasse os ídolos, ele deveria ser também circuncidado quando adulto, quando ele tivesse fé na pessoa do Deus único de Israel, que era chamado de prosélito, né? Você já viu já o prosélito? O que é um prosélito? É um convertido à religião de Israel, ao Deus de Israel. Aí é o nosso Deus. Vocês sabem que a maioria das nações era o quê? Idólatras. Então as pessoas de outras nações, quando eram atraídas por Israel, pela adoração ao Deus único, elas receberiam a circuncisão como sinal da aliança, agora que elas tinham aliança com Deus. Então eram 3 formas. O nascido, dentro da comunidade de Israel, dentro do povo da aliança, era circuncidado como sinal da aliança, como selo da justiça da fé. Paulo vai dizer em Romanos que a circuncisão é o selo da justiça da fé, no sinal. E o adulto, quando vinha de outra nação, ou então se esquecesse de circuncidar, por um lapso, por um erro, descobrisse que aquela criança que nasceu na comunidade de Israel não foi batizada, ela era logo circuncidada. Não batizada, mas circuncidada. Esse era o sinal. Certo? Abraão não perguntou a Isaac: Isaac, você quer ser circuncidado? Não. Ele simplesmente obedeceu a ordem do Senhor e circuncidou Isaac. Porque Isaac era o filho da aliança. Todo nascido em Israel era o filho da aliança. E Deus disse: eu quero ser o Deus de vocês e da sua descendência, dos vossos filhos. Não significava que todo circunciso era salvo. Você poderia ter o sinal externo da salvação, da aliança com Deus, e não ser circuncidado de coração. O Senhor mesmo muitas vezes disse isso para o seu povo: vocês são circuncisos de coração. O Senhor diz isso. O que o apóstolo Paulo diz em Colossenses? Ele diz que a circuncisão é o símbolo da regeneração, né? Em Cristo. Que Cristo já tinha circuncidado o coração dos crentes em Colossenses. Porque os judaizantes diziam: vocês têm que ser circuncidados para a salvação. Aí Paulo diz: vocês já receberam a circuncisão de Cristo, há um peso interior de Cristo. Vocês não precisam mais ser circuncidados. Ele cita logo embaixo o batismo, né? Dizendo que uma vez que vocês foram batizados, receberam a circuncisão de Cristo, e como sinal foram batizados, vocês não precisam mais. Ali com vocês deixa bem claro que o batismo cumpre a circuncisão como sinal da nova aliança. A aliança que nós temos com Deus, qual é o símbolo? O batismo. O batismo é o símbolo visível que eu tenho uma aliança com Deus. E aí, meus amados irmãos, eu pergunto: os judeus compreendiam que as crianças faziam parte do pacto da aliança, e logo colocavam o sinal desta aliança. E o Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala sobre agora o batismo sendo a nova aliança? O batismo é um sinal exterior de que eu tenho uma aliança com Deus. Alguém discorda com isso? Todos concordam com isso. Como era a circuncisão?
Você pode até ser batizado e não ser salvo. Aí o Senhor conhece os corações. A Escritura diz que existe o joio e o trigo. Alguém pode até receber o sinal da aliança e não ser verdadeiramente salvo. Ele confessou Jesus como Salvador, mas não é uma conversão verdadeira. Mas eu pergunto o que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento, e eu respondo, ele silencia. Ele não diz, batiza as crianças, e nele nem diz, não batiza as crianças. Ele não diz claramente, as crianças caíram fora do pacto, as crianças caíram fora da aliança. Ele não diz, o Novo Testamento não diz isso. Eu acredito que o silêncio está a favor daqueles que batizam as crianças. Porque se houve uma mudança agora na comunidade cristã, o povo de Deus deveria ter uma clara instrução dizendo que elas agora não estão mais na aliança. Mas o silêncio do Novo Testamento, eu acredito que é um argumento a favor. Até porque a Bíblia dá algumas evidências de que a mesma estrutura da aliança do Velho Testamento está no Novo. De Deus, daqueles que creem em Cristo e da sua geração, da sua descendência. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 39. Atos, capítulo 2, versículo 37 ao final. Todo mundo sabe aqui que essa passagem fala do pós-Pentecoste, pós-ressurreição, pós-Pentecoste, pela primeira vez alguém anuncia o Evangelho é pregado, e é pregado pelo apóstolo Pedro, logo após a descida do Espírito Santo. Aí o versículo 37, grande parte daqueles que se converteram neste dia eram, alguns deles judeus, porque estavam aqui logo depois da festa do Pentecoste, e vinham judeus de todas as regiões comemorar essa festa. Aí veja o versículo 37, ouvindo eles estas coisas, confundidos de coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondendo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Eles perguntaram a Pedro: o que faremos? Diante do discurso que Jesus é o Salvador, é o prometido de Israel. Aí Pedro disse simplesmente: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o versículo 39, nós temos que entender que o apóstolo Pedro usa aqui uma linguagem do Velho Testamento. Ele está aqui usando uma linguagem do Velho Testamento. Quando ele diz aqui: pois para vós outros é a promessa. Essa palavra promessa lembra de quê? Velho Testamento. Quando Deus disse o que a Abraão? Que ele fez uma promessa a Abraão, não fez? Qual foi a promessa que ele fez a Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, mostrarei uma terra. Te darei uma terra. Em que serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ser tudo uma bênção. Promessa. E a promessa de Deus é de ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Veja a linguagem de Pedro. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos. A promessa é para vocês e para os filhos de vocês. E para todos quantos o Senhor ainda chamar os seus propósitos, que crerem em seu nome. Então parece aqui que a estrutura da aliança do Velho Testamento, em Deus ser o Deus daqueles que creem no seu nome e dos seus filhos, continua. Eu serei o Deus de vocês, a promessa é para vocês e para os vossos filhos. Agora, meus amados irmãos, tem um texto que nos leva a entender melhor de que Deus faz uma distinção entre os filhos dos crentes e os filhos dos não crentes. Toda criança, ela é pecadora. Existe um entendimento estranho de que a criança é um anjinho ou elas são puras. Mas nós sabemos que o pecado atingiu a todos. O que Davi disse? Em pecado me concebeu minha mãe. Se eu sou filho de Adão, eu sou um pecador, não é?
Então a criança é uma pecadora no sentido que ela tem a sua essência, a sua natureza pecaminosa. Ela é filha de um pecador. O pecado está no seu coração, na sua natureza. É claro que ela não é uma pecadora no sentido que ela não cometeu pecado. Ou seja, ela não vive na prática do pecado. Como nós. Alguns dizem, não, ela é inocente até os 7 anos. Porque quer saber qual é a mágica que acontece. 6 anos, 330 dias, está se aproximando essa criança. Agora é pecador. Não sei qual é a mágica que se tem, e alguns colocam 7 anos ela se torna pecadora. É como, por exemplo, dar um entendimento bem claro para vocês. O limoeiro pai e o limoeiro filho. Você tem ali um pé de limão pequeno. Ele ainda não tem limões. Mas ele não é um limoeiro? Eu não posso dizer que ele é uma laranjeira. Ele é um limoeiro. Não é porque ele não tem os frutos ainda que ele deixa de ser um limoeiro. A mesma coisa é a criança. Ela tem a sua essência hertada de Adão, corrompida, para ter uma questão de tempo de ela começar a colocar em prática aquilo que a sua natureza vai lhe conduzir. Eu já vi crianças dizendo, quando elas fazem uma besteira, dizem, foi fulano de tal. É assim? O que é isso? Se não um pecado. Transferência de culpa, né? Elas imitam Adão. Mentem. Ou não é? O que é isso? Certo? O que eu estou querendo dizer é que as crianças precisam serem salvas pelo sacrifício de Cristo. Elas não são salvas por elas mesmas. Eu acredito que todas as crianças que morrem na infância, elas vão para o céu porque Cristo morreu na cruz por elas, porque Cristo redimiu os pecados delas. Elas não são salvas porque são crianças, porque a natureza pecaminosa está sobre elas. Ou não? O que é tão diz? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Esse é o entendimento bíblico. Desde o nosso nascimento, já nascemos com essa herança, e eu posso dizer, maldita, né? Da nossa natureza pecaminosa. E Cristo tem que nos resgatar todos. Sem o sacrifício de Cristo, ninguém pode ser salvo. Né? Não existe salvação para uns com sacrifício e outros por si mesmos sem sacrifício. Todos são resgatados pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto que eu vou mostrar é que Deus faz distinção entre os filhos do seu povo e os filhos que não são do seu povo. Vejam lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Quero que os irmãos prestem atenção nesse texto. Esse texto aqui, Paulo está falando sobre o casamento de incrédulos e de crentes. Porque em Coríntios surgiu a grande pergunta. Eu me converti, então minha esposa não se converteu. E agora, eu devo deixar ou não? Essa coisa está acontecendo com ele. Já para escrever. Um dos objetivos de Paulo é poder esclarecer a igreja, né? Que deveriam fazer. O versículo 14 assim. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, versículo 13 ele diz: a mulher não deixa o marido incrédulo, este consente de viver com ela, não deixa o marido. Ele diz que no convívio entre o marido crente e a esposa não crente, ou a esposa crente e o marido não crente, há uma influência santificadora. Por isso que ele diz aqui que um santifica o outro, né? Então, por exemplo, a maneira de viver do cônjuge transformado pelo Espírito de Deus vai influenciar o outro. E Deus vê aquela família de forma especial, porque dentro daquela família há alguém que tem uma aliança com ele, um pacto com ele. Né? Então veja aqui que é um ato contínuo. O marido crente deve influenciar a esposa não crente, e a esposa crente deve influenciar o marido não crente. Pregando o Evangelho de Cristo, vivendo uma vida digna do Senhor e orando por aquilo. Então Paulo diz, olha, não deixe. Só se eles não quiserem, eles deixarem, foram embora, aí o que fazer? Mas não deixem, porque vocês agora se converteram, vocês têm que deixar o marido incrédulo. Não, continue. Porque no convívio com eles, você conta palavras, né? Você pode ganhar eles para Cristo. Agora veja que interessante que quando eles falam dos filhos, logo em seguida, veja o que diz. Noutra sorte, os vossos filhos seriam o quê? A igreja que a igreja diga. Seriam impuros.
É uma linguagem do Velho Testamento, ou seja, toda sorte, toda maneira, se nenhum de vocês fossem crentes, convertidos ao Senhor, os nossos filhos estavam fora da aliança, do pacto. A palavra impura é isso. É uma linguagem do Velho Testamento. Não sou eu que estou dizendo, não, mas não é o apóstolo Paulo. Outra sorte, de outra maneira, os filhos seriam impuros, seriam fora da aliança, fora do pacto. Mas ele diz uma coisa bem interessante depois. Porém, agora são santos. Ele não diz aqui no caso dos filhos que eles seriam santificados, como no caso da esposa, né? Porque no sentido da esposa seria um convívio. Mas quando os filhos, eles já são santos. Se tiver um na família, ou o pai ou a mãe, que são crentes, os filhos são santos. Aqui é a linguagem do Velho Testamento, que é usada para a comunidade da igreja, para a igreja. A igreja é chamada de santos, de amados, de eleitos. Era assim que Deus chamava Israel. Aqui o que o Senhor está dizendo é que os filhos são separados para Ele, fazem parte da aliança, fazem parte do pacto. A estrutura continua. Deus é o Deus dos pais e Deus é o Deus dos filhos. Por que excluir as crianças de receber o sinal da aliança, se no velho pacto elas recebiam, e se no novo pacto Paulo diz que elas são santas, são separadas? São filhos da aliança. Meus amados irmãos, muitas igrejas têm deixado fora as crianças. As crianças, elas recebem o sinal, a marca do pai. Se o pai tem uma aliança com Deus, o filho recebe o sinal da aliança. E aqui é bem claro. Paulo é um judeu. E Paulo compreendeu que a estrutura da aliança permanecia, que os filhos dos pais crentes deveriam colocar o sinal nos seus filhos, porque a questão é essa. Não é que os filhos vão crescer e a gente tira eles do pacto, porque estão fazendo isso. A criança é filho de dois crentes. E aí deixam eles fora. Não, você não pode receber o sinal, não. Fica fora do pacto, fora da aliança. Aí quando ficar mais velho, se decidir, entra na aliança. Mas é o contrário. Nós colocamos o sinal porque eles estão dentro, incluídos da aliança, para que eles não saiam da aliança. Para que eles não saiam. Eles não devem tomar a decisão, os filhos dos crentes, se eles vão entrar na aliança. Eles não devem tomar a decisão se eles não vão sair da aliança. Porque na aliança eles já estão. No pacto eles já estão incluídos. Eu não quero dizer por isso que eles são salvos pelo batismo. Eles têm que professar a sua fé, e assim nós procedemos, né? Quando se torna já com a convicção da fé, eles vão professar e dizer para a igreja, o pastor, de fato eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu confirmo o sinal da aliança que meu pai passou para mim, como um filho da aliança, como um filho do pacto. E aí ele faz uma ação de fé e pode participar da profecia. De outra sorte, ele não poderá participar da profecia. Recebeu o sinal, porque é o filho da aliança, o filho do pacto, separado para Deus. E é por isso eu digo para os filhos dos pais crentes que Deus vai cobrar de vocês muito mais do que cobra de um filho que não participou da aliança. Os filhos dos pais crentes têm uma responsabilidade muito grande. Eles fazem parte da família do pacto. Eles ouvem a palavra de Deus. Eles veem seus pais nos levando para a congregação, para a igreja. Eles estão sendo educados no caminho do Senhor, e se quando ficarem velhos não assim procederem, Deus vai cobrar. Ou Deus cobra deles ou dos pais. Porque quando vocês batizam as crianças, eu não faço as perguntas às crianças, né? Faço a pergunta aos pais. Vocês prometem educar seus filhos nos caminhos do Senhor, prometem trazê-los para a igreja, orar com eles e por eles. Se os pais não fazem isso, Deus vai cobrar de vocês. Mas o sinal da água não deve ser negado a eles. Nós somos o quê? Ovelhas, né? E como é que eu vou marcar as ovelhas se não vou marcar as ovelhas? Eu devo marcar as ovelhas e marcar também as ovelhinhas, né? Será que existe mais algum texto que pode me ajudar nessa questão do batismo
infantil, né? Será que há alguma passagem que pode me ajudar? Sim. Nós vamos abrir também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 13 a 15. Eu acredito que aqui esse texto, como já mostrei em Coríntios, eu disse que ia ser um pouco demorado hoje, né? É preciso levar esses textos. E olha que eu não vou trazer todos os textos, não, tá? Eu selecionei alguns textos aqui. Mas veja em Atos 16, versículo 13 ao 15. No sábado saímos da cidade para junto do rio. Paulo está falando aqui, estava em Filipos, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeram a isso. Tem outros textos que Deus diz assim: foi batizado ele e a sua casa, né? Vocês sabem que naquele mundo antigo, no Oriente, havia o quê? Várias crianças. Era comum ter muitas crianças nos lares, terem filhos. Mas eu chamo atenção para Lídia. Quem era Lídia? Era uma comerciante, né? Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O que Lídia estava fazendo em Filipos? Estava trabalhando. Provavelmente Lídia era uma judia, porque Paulo foi a um lugar estratégico, junto ao rio. Provavelmente Lídia estava com outras mulheres, orando a Deus. Estavam em oração, reunidas em oração. Agora eu pergunto: era comum uma mulher judia trabalhar como uma comerciante? Não. Uma mulher judia, ela não trabalhava como comerciante. Então Lídia provavelmente era viúva. Aqui cita o seu marido? Não, em nenhum momento cita o seu marido. Porque se ela tivesse marido, ela não precisava estar trabalhando como comerciante. Lídia tinha filhos velhos? Não, porque se ela tivesse filhos mais velhos, estavam trabalhando e sustentando-a. Então, quando diz que foi batizada ela e sua casa, foi batizada ela e quem? Seus filhos. Lídia estava trabalhando para sustentar quem? Seus filhos. Ela era comerciante, estava em Filipos, era de Tiatira, e tinha uma comunidade grande de judeus ali, trabalhando para sustentar os seus filhos. Era uma situação terrível das viúvas. Muitas delas tinham que trabalhar para se autossustentar. Então a sua casa aqui, eu não vou citar um outro texto, que é o texto do carcereiro, que diz de sua casa, porque aqui diz que foi pregada para a sua casa. Então alguns dizem: mas foi pregado para a sua casa. Né? Como diz do versículo aqui no capítulo 16, ainda a conversão do carcereiro. Mas aqui não diz que foi pregado para a sua casa. Diz que foi pregado para aquelas mulheres. Ela foi convertida e Deus batizou a sua casa. Criança, finalmente, seus filhos. A minha aqui é uma evidência muito clara do batismo infantil, além de Paulo já dizer em Coríntios que elas estão incluídas no pacto. O adulto, ele crê para ser incluído. A criança é incluída por causa da fé do pai, porque nasce na aliança, no pacto. Por isso elas são admitidas na aliança, através do sinal pedido da água. E aí criaram uma outra forma de admitir elas, né? Como é que foi? A consagração, é assim, né? É um batismo sem água. Criaram uma outra forma. Eu acredito que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, vai ter aceitado esse ato externo da consagração, né? Mas as crianças, elas são incluídas no pacto. Eu vou dar um texto para vocês no Velho Testamento, que vocês vão ficar assim, pensando, e é um alerta para aqueles que tiram as crianças do pacto e deixam elas fora, que elas caíram fora, né? Tiraram elas, não sei porquê, porque Paulo disse que elas são santas, né? Elas têm uma aliança com Deus, por causa dos pais. Agora vejam Êxodo, capítulo 4, versículo 24 e 25.
Êxodo capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Cípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrar com Moisés. Ele foi e encontrou no monte de Deus o beijou. Interessante, né? Sabe por que Deus queria matar Moisés? O projeto de Deus de levar o povo até a terra prometida ficou aí meio, né? Eles vão matar Moisés. Sabe por quê? Porque os filhos de Moisés já tinham sido circuncidados. É um alerta para aqueles que deixam as crianças fora da aliança. Provavelmente não foi porque a esposa tinha pena dos filhos, né? Tanto é que ela chamou Moisés de sanguinário, porque ela pegou uma pedra e cortou lá o órgão pessoal masculino. Aí eu disse: agora podemos continuar nosso projeto, vamos continuar a viagem, né? Uma terra conhecida. Mas Deus não tem nada que colocar a marca nos filhos. Dizer que Deus não tem grande estima os filhos dos crentes, tem. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Deus tem uma grande estima assim para isso. É um alerta à igreja. Mas sabe como tudo começou em não batizar e colocar o sinal da nova aliança? Foi no século XVI. Os anabatistas, eles eram contrários a tudo que a igreja católica romana fazia. Mas a ideia da reforma é reformar o que está errado. Nós não batizamos crianças porque os católicos batizam. Até porque o entendimento deles do batismo é diferente do nosso, não é baseado na doutrina da aliança do pacto, como sempre foi. Eles colocam na água um sinal de regeneração, os filhos deixam de ser pagãos para ser crentes. Não é assim que nós batizamos. Mas não é o fato de a igreja romana fazer que está errado, tudo errado, né? Porque eles têm na doutrina da Trindade como nós cremos. Agora, a forma que eles fazerem é errada. Mas muitos nos acusam de ser os anabatistas que fizeram isso, porque a igreja da reforma protestante, elas continuaram batizando, entendendo que era filho do pacto da aliança. Mas os anabatistas não, porque eles eram assim, eles eram tudo que a igreja romana fazia, eles fizeram o contrário. Calvino também era, Lutero também era, só que eles entenderam que a prática do batismo infantil estava baseada nas escrituras e não na tradição. Não é na tradição, é nas escrituras que o batismo infantil está registrado. Eu acho que eu fiquei um pouco muito nesse princípio, porque é uma polêmica, né? Às vezes nós somos confundidos, até católicos, porque batizamos crianças, né? Mas dentro da estrutura da aliança, muito bem podemos entender que podemos sim colocar o sinal da aliança nas nossas vidas. E quando elas crescem, elas professam. Como eu falei, elas não são colocadas de fora para quando o grande entrarem, elas são colocadas dentro para quando os grandes não saírem da aliança e professarem a fé e o sinal que elas receberam quando crianças. Agora, uma outra questão: qual o método do batismo? Isso aí é uma outra polêmica, né? Eu estou sendo polêmico. Primeiro, a importância do batismo, porque é uma ordenança do Senhor. Segundo lugar, quem deve ser batizado? O adulto, quando crê, e a criança, porque o pai ou a mãe é crente. Tem uma aliança com Deus. Agora, em terceiro lugar, qual o método? Existem 3 tipos de método do batismo: expulsão, aspersão e imersão. O que é a aspersão? A aspersão é derramar um pouco de água na cabeça do convertido, que vai receber o batismo. Receber um pouco d'água. Não precisa ser pouco, não, mas derramar água. É o que a gente vai fazer hoje à noite. Expulsão é já derramar mais água, né? É como eu pegasse essa pequena aqui e colocasse, derramar um pouco mais d'água, né? Derramar sobre. E a imersão é afundar, né? Não sabe, é afundar. Agora, pergunta aos irmãos: qual é o método escrito do Novo Testamento? É expulsão, aspersão ou imersão? E eu respondo: nenhum. O Novo Testamento não há um texto
prescrito que diz: quando você for batizar, afunde no rio e depois traga de volta. Ou pegue a água e coloque sobre a cabeça. Ou pegue o balde e coloque sobre a cabeça. Não, você não vai encontrar um texto. Prescrevendo de uma forma um método. Mas nós temos aqui, podemos deduzir de algumas passagens, qual era o método mais praticado aqui no início da igreja cristã. Hoje o método mais praticado é imersão, né? A igreja evangélica pratica mais o método imergir, né? Afundar. Alguns até batizam em águas de rios, em águas correntes, né? Porque para o pecado não ficar ali, né? A água tem que espalhar o pecado, porque se o outro entrar, pode misturar o pecado e aí complica a coisa, né? Então, alguns vão para o rio, ou então rio e água corrente. Ou então alguns criam um batistério, né? Criam uma forma de uma piscina para que possa facilitar, né? O batismo e não levar para um rio. Vamos ver algumas passagens da Bíblia que pode nos levar a um entendimento de como foi o batismo no Novo Testamento. Vamos lá para Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus, né? Não podemos esquecer do batismo de Jesus Cristo. Mateus 3, versículo 13 ao 16. Sim, por esse tempo dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui muitos dizem: olha aí, está vendo? Jesus Cristo foi batizado por imersão, né? Então o texto aqui, segundo muitos, ele foi batizado por imersão. Mas o texto não diz que ele afundou. Não diz que ele foi imerso sobre a água. Diz que ele saiu logo da água depois que foi batizado, né? Ele pode ter sido batizado com um pouco de água levado sobre a sua cabeça e ele saiu do Jordão. O que significa que ele saiu? Que ele foi para a margem do rio, né? Ele entrou no rio, foi batizado e saiu da água até a margem. Eu pergunto a vocês: é preciso você estar com a água toda imersa para dizer ele saiu da água? Se um menino entrar na piscina com água nos joelhos e você dizer: menino, sai da água, ele necessariamente imergiu na água? Não. O menino está brincando ali na água: menino, sai da água. O que Mateus está dizendo é que Jesus entrou no Jordão, foi batizado e logo saiu para a margem. Ele não diz que ele mergulhou, ele não diz que ele foi levado água sobre a cabeça dele, não diz. O texto não diz. Defender o batismo de imersão por esse texto não prescreve para mim. Não prescreve que tem que ser por imersão e somente por imersão. Agora vamos para outro texto, que também é colocado pelos imissionistas. Por que eu estou colocando aquele que defende imersão? Eu estou colocando porque há uma ideia de que se você não for batizado por imersão, o batismo não valeu. E a posição da igreja reformada, presbiteriana, é que não importa a quantidade da água, o que importa é o símbolo da água e a fé verdadeira. Entendeu? Se foi um confesso verdadeiro, regenerado, não importa a quantidade da água. Por isso nós aceitamos o batismo de pessoas que foram batizadas por imersão ou por efusão. Só não aceitamos se vier de uma seita. Se vier do catolicismo romano, nós rebatizamos. Porque geralmente o catolicismo romano, e sempre, não foram batizados como símbolo de uma fé verdadeira. E até porque nós consideramos uma igreja morta, né? Está totalmente desviada das escrituras da palavra de Deus. Ou se vier, por exemplo, do mormonismo, do testemunho de Jeová, nós já batizamos sim. Porque o batismo não é que rebatizamos, porque o batismo não foi expressão de uma fé genuína, verdadeira, da regeneração. Mas que os crentes batistas, igrejas batistas, Assembleia de Deus, que vierem com seus batismos
por imersão, por efusão, nós recebemos como membros da igreja e não batizamos novamente. Mas se o presbiteriano que foi batizado por eles, por expressão, for para uma igreja dessa, vai dizer que o batismo não valeu. Com base em quê? Qual é o texto que escreve? Tem que ser esse. Tem que ser assim. É a quantidade de água que suporta. Não, não tem texto, meus amados irmãos. Então, por isso, nós não podemos fazer isso, levantar essa bandeira. Isso tem que ser de uma forma, de um modo. Veja em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo. E nós lemos essa história de manhã, né? A conversão do eunuco. Mas eu só quero ler para vocês o finalzinho, diz assim. Atos 8, versículo 39. 38, 39. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então alguns dizem assim, olha aí, está vendo? Foi eles desceram a água, né? Então olha aí, foi por imersão. Nós vamos entender isso aqui. Onde é que Filipe estava com o eunuco? No deserto, né? Num local chamado Gaza, que era deserto. Provavelmente eles encontraram o quê? Um oásis, né? Ou uma fonte de água, não é isso? E aqui diz que ambos desceram a água. Né? Se aqui você defender que Filipe entrou no oásis ou numa fonte de água e afundou Filipe, você tem que dizer que afundou o eunuco, você quer dizer que Filipe também foi junto, né? Porque ambos desceram a água. É como Filipe disse assim, vamos lá, eunuco, agora? Afundou junto, né? Porque a ideia é essa. Só que o texto está dizendo o quê? Que ambos caminharam até a fonte ou a oásis e ambos saíram. Entendeu? Aqui não está dizendo que ele mergulhou, ele emergiu e depois saiu. Não está dizendo. Então veja aqui o entendimento de que esse texto aqui fala de que eles assim emergiram, depois saíram. De acordo com esse texto não tem como comprovar, porque eu estou dizendo que eles foram juntos até a água, tinha água, e saíram juntos depois do batismo, certo? Agora, se insistir e dizer assim, a palavra batismo só significa imersão, se insistir ainda, eu vou mostrar para vocês que a palavra baptizo ou baptismoi também, ou melhor, baptizomai, melhor dizendo, ou batismo, né? Ela também pode significar aspergir. Ela pode significar aspergir, ela pode significar efusão e ela pode significar imersão. Depende do uso, né? Mas ela pode significar os três. Vamos ver alguns textos que mostram isso. Marcos capítulo 7, versículo 1 e 4. Marcos 7, versículo 1 ao 4. Veja aqui, está falando do costume dos judeus de batizar as coisas. Os judeus batizavam as coisas. Eles conheciam o tipo de batismo, vocês sabiam? Quando João Batista estava ali batizando, era questão de purificação, né? Veja aí, ora, reuniu-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. Vieram de Jerusalém, né? Inclusive fariseus, não era pessoal mais exigente, não é possível. Sobre a questão da lei de Moisés e das tradições deles. Aí disseram assim, e vendo que alguns discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois fariseus, todos judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos, de metal e cana. Aqui, meus irmãos, está falando a palavra lavagem ou lavar, é a palavra para batismo. E diz aqui que eles batizavam o quê? Os copos, jarros, vasos, metal e camas. Será que eles batizavam as camas imergindo? Mergulhando? Meus irmãos, a forma de batismo ou de purificar que os judeus conheciam era por aspergir, tanto é que tem aqui no texto. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem.
Agora vamos para o Velho Testamento e ver como era a tradição deles, como é que eles purificavam os seus objetos. Números capítulo 8, versículos 6 e 7. Vamos lá para Números. Eu estou acabando. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência. Números capítulo 8. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Veja aí como é que estava prescrito na lei de Moisés. Lembrando que os fariseus e os escribas eram pegados, né? Tem que fazer de acordo com a lei. Olha aí, vejam aí. Números 8, 6 e 7. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purificam-os. Aí como é que era feita a purificação? Assim lhe farás, para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Como é que era feita a purificação dos levitas? E de outras coisas também, como ele mais à frente vai dizer sobre a purificação de toda a congregação. Era através do aspergir. Sabe como é? Você vai falar do isopo. Sabe o que é o isopo? Uma esponja, né? Quando a gente molha dela na água, quando sai, né? Ela absorve. Então era assim que eles faziam. Borrifava. Aspergia. Era a forma de batismo que os judeus tinham, batizar as coisas, de purificar. Né? Aspergia. Vejam também Números 19, versículo 18. Números 19, versículo 18. Aqui diz bem claro aqui, né? Um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água. Números 19, 18. E aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o tecido e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. Entenderam? Como é que era feito? Com um sopo, né? E borrifando as genginas. Vocês lembram quando Jesus foi batizado, que João Batista disse, não vou batizar você não. O que foi que Jesus disse? Cumpre-nos, deve-nos o quê? Cumprir toda a justiça. Ele não disse, não foi? Que deveria cumprir toda a justiça. O que era cumprir toda a justiça? É que ele deveria obedecer à lei. Ele deveria receber uma expressão de purificação. Por isso ele disse que deveria cumprir toda a justiça. Não é isso? E como é que João Batista batizava? A forma de purificação que os judeus conheciam era o quê? Imergir ou aspergir? Aspergir. Não é? Está bem claro aqui, né? No Velho Testamento, a lei era aspergindo os tecidos das pessoas. Aspergir, não era imergir. Era a forma de batismo, de purificação que o Velho Testamento conhecia. Agora veja como João Batista fez, ou fazia. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Versículo 5 ao 8. Diz assim: Então saíram a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e todas as confianças do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víbora, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos entender uma coisa aqui. Os fariseus e os saduceus, se alguém fizesse algo contrário à lei de Moisés ou à sua tradição, o que eles faziam? Criticavam, né? Eu digo a vocês, eles criticaram o modo de batismo de João Batista? Não. Eles foram ser batizados por João Batista. Por que João Batista recusou? Porque ele disse, vocês não se arrependeram de verdade, não. Vão produzir frutos de arrependimento. Vocês estão vindo aqui só de exterior. Diz aqui o texto. Mas eles disseram, poxa, João Batista está inventando aí um método aí de novo aí de batismo. Imagina. Provavelmente o método de João Batista é um método conhecido pelos judeus. Aspergir. Que é um método de purificação. O batismo deles era esse, né? De arrependimento de pecados e purificação.
Se Jesus Cristo introduziu um novo tipo de batismo, não é claramente exposto para nós. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, com isso? Eu tenho outros textos, é porque o tempo já está acabando. Tinha outros argumentos. André, eu peço que você depois possa guardar aí como foi dizer, senão a gente tem um batismo para seguir um curso solene, né? Tem outros textos. Nós temos o texto de Paulo. Paulo foi batizado aonde? Logo quando levantou da cama, lembra? Ananias foi lá, orou por Paulo. O texto diz que, a seguir, quando ele levantou da cama, ele foi batizado numa casa. Provavelmente ali não tinha água ou piscina para que ele fosse batizado por imersão. Vocês lembram do carcereiro, naquela noite ali, naquela prisão ele foi batizado? Vocês acham que tinha piscina na prisão, ao conforto dos presos? Claro que não tinha, mano. Prisão naquela época era terrível. Ele foi batizado ali com a água que limpava os sertões, né? Que foi usado para açoitar Paulo e Silas, lembra? Com a mesma água ali, ele, vergalhões, né? Ele foi batizado com a água. Entre 1h e 2h da manhã, lembra? Então são vários textos. Vocês lembram dos 3.000 que foram convertidos em Jerusalém? Em Jerusalém não havia rio. O Rio Jordão ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. 30 não, 60 quilômetros de Jerusalém. Isso. É questão até de logística, né? Ali em Jerusalém, se fosse para algumas piscinas lá, eles não podiam, era complicado. Se fosse por tempo, eles batizaram com água. Não tinha água, eles batizaram. Então tem outros textos, né? Mas o texto que eu quero finalizar é de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 2. 1 Coríntios. Eu quero finalizar com esse texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Tudo interessante, né? Aqui diz que o povo de Israel não passou no Mar Vermelho e eles passaram a pés enxutos, não foi? Eles mergulharam no mar? Não, quem foi batizado por imersão foi quem? Os egípcios, foi? Se mergulharam. Afundaram no mar. Mas como é que aqui diz que aqueles que passaram no Mar Vermelho, foram batizados na nuvem e com o mar? Como é que passaram a nuvem? Vindo água sobre. Como é batizado passando no meio das águas? Com o respingo. E aqui diz que todos foram, né? Seja criança, velho, adultos. Aqui a palavra batismo, sabe o que significa imersão? Não. No contexto aqui, muito mais claramente entendemos o que é a dispersão. Coríntios. Paulo diz isso. E para finalizar, eu tenho que finalizar com essa também, né? O batismo é símbolo do batismo com o Espírito Santo. E quando a Bíblia fala do Espírito Santo, fala como? Que ele vem sobre nós. Não é assim? Derramarei do meu Espírito. Derramarei sobre vós. Essa é a linguagem do Velho Testamento. Em Ezequiel o Senhor diz isso. Porém o meu Espírito, derramarei o meu Espírito, purificarei com água, né? Falando da nova aliança, da pessoa de Cristo, da vinda do Espírito Santo. Ele fala de algo que vem sobre. Veja Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 26. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25 ao 26. Veja o que o Senhor diz. Então aspergirei águas puras sobre vós, olha aí, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dá-vos-ei coração novo, porém de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne.
Porém, disse em vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Entendeu qual é o Velho Testamento? Estenderei sobre vós água, derramarei em vós sobre o Espírito. E como nós citamos, o batismo de Paulo, de carcereiro, provavelmente, meu irmão, foi por expressão ou por exceção. Agora, eu digo aos irmãos, a igreja usou sempre os 3 métodos. A igreja usou aspersão, a igreja usou efusão e a igreja hoje usa imersão, que é a maioria. O que importa não é a quantidade da água. Nós temos a nossa defesa, né? Biblicamente nós temos uma razão por que batemos a aspersão. Como também os irmãos têm. Agora, você querer dizer que o Novo Testamento tem um método e somente esse método vale, meus irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E você fazer isso até mesmo uma marca da sua denominação. Muito perigoso, porque as escrituras não descrevem claramente o modo. Será que os irmãos têm entendido? Eu não vou abrir para as perguntas, porque estamos no culto somente só para a gente não sair dessa situação, mas lá na frente, os bons irmãos poderão falar para nós, até para os irmãos, sobre esse estudo. Eu sei que esse estudo fica para que os irmãos estudem mais, leiam mais a Bíblia, mas que pensem 2 vezes, né, antes de dizer, falar sobre a questão do batismo infantil. Se algum irmão nosso em Cristo que não tem a compreensão que nós temos hoje da noite sobre a doutrina da aliança, sobre esses textos, possamos explicá-lo, né? Dizer, olha, a Bíblia também ensina assim, ensina. Você não pode colocar o seu batismo como o único, o verdadeiro e o que é bíblico, porque as escrituras também apontam para este batismo aqui. Então, qual é a importância do batismo? Cristo instituiu, a igreja deve obedecer. Uma vez que tem fé em Cristo, batismo é evidência dessa fé. Quem deve ser batizado? O adulto que crê, e a criança porque o pai creu, isso faz parte da aliança, finalizando ao método do batismo. Nós acreditamos que o método é por aspersão, ou seja, derramar pouco de água sobre a cabeça. Que Deus abençoe. E que o Senhor possa confirmar a cada dia esse batismo que muitos já receberam aqui, como símbolo da verdadeira fé, da regeneração e do batismo do Espírito Santo. E se você é discípulo de Cristo, não recuse o batismo. Por que recusar? Se você crê em Cristo, Ele é seu Salvador, seu Senhor, Ele mudou a sua vida, receba o sinal da vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu disse que seria longo hoje, mas foi necessário trazer esse estudo. Eu não costumo pregar até esse tempo, né? Essa hora. Geralmente nossos sermões são entre 40 a 50 minutos. Mas eu gostaria de agradecer para a igreja. Eu acho muito importante a igreja ver o batismo e não saber o que a sua igreja crê sobre o batismo, né? Então eu achei assim que o Senhor, não eu achei, mas o Espírito de Deus colocou no coração esse desejo, né? Trazer. Então, nesta noite, faço saber aos irmãos que o conselho desta igreja, representado por mim, nós não temos aqui o conselho de presbíteros, a igreja luterana é governada por presbíteros, nós somos uma congregação. Então, o pastor dessa congregação representa o conselho da igreja, e uma vez que examinou a candidata a batismo e a confissão de fé, Carla, nós assim admitimos ou confirmamos que de fato a sua fé em Cristo é verdadeira, né? E hoje nós vamos chamá-la aqui à frente para poder batizá-la, né? E eu convido a nossa irmã Carla que vem aqui até aqui à frente, ela fique aqui de frente para o púlpito. E eu vou dar algumas instruções, né, para ela, que ela possa
Diz assim: Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: Todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como, pela graça de Deus, vos achais resolvidos a unir-vos aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a vossa fé, exortando-vos a que respondais com sinceridade as perguntas que passo a fazer-vos. Credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Credo que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra e a todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Confessais que fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Crede firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todos os que lhe pedem. Estais agora sinceramente arrependidos do mal e deles feitos diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele nos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade auxiliados por sua graça. E mais, e prometeis mais que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades delas constituídas para o seu ensino e governo, enquanto formos fiéis às Sagradas Escrituras. Meus irmãos, a profissão de fé e as solenes promessas que acabais de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras e possam em uma aliança entre vós e Deus, na qual Ele promete ser o vosso único Deus e prometeis pertencer. No batismo, que alguns aqui já tiveram o privilégio de receber e que agora vai ser ministrado, Deus nos dá um penhor desta santa aliança. A água do batismo não pode lavar os nossos corpos e muito menos as nossas almas, mas é símbolo e por isso deveis entender claramente a sua significação. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser, de nossa parte, um meio de professar a sua religião e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e regenera e santifica pelo Espírito. Convido a amada igreja a se colocar em pé para orarmos antes de ministrarmos o batismo. Oremos ao Senhor. Ó Pai eterno e onipotente, nós te louvamos pela promessa de perdão e santificação que nos faz pela morte de Jesus Cristo. Tu, bendito Filho, e te rogamos que confirme e serves essas graças aos teus servos que aqui se acham, a fim de receber o sacramento de iniciação em tua igreja viva, o Santo Batismo. E agora que eles se consagram a ti, recebe-os debaixo da tua proteção. Seu Deus e Salvador, perdoa-lhes os pecados, santifica-os pelo Espírito Santo. Acompanha com a tua bênção o sacramento do batismo que lhe vai ser ministrado em teu nome, batizando-os tu mesmo com o batismo do Espírito Santo. Tudo isso que pedimos pela mediação de Cristo, nosso Senhor. Amém. A igreja pode, tá? Nós vamos descer, baixo.
me bancava, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Agora a irmã em Cristo, Carla, é membro desta igreja e foi admitida visivelmente ao corpo, à comunidade da igreja do Senhor Jesus. Convido aos amados a não ficarem de pé, mais uma vez, para orarmos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque nesta noite podemos contemplar, ó Pai, uma ordenança tua, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, o que foi feito aqui na terra possa ser ratificado no céu. De fato, a água do batismo simboliza a purificação dos nossos pecados, o sinal visível da aliança entre o teu povo e o Senhor. Possa nesta noite ter confirmado a verdadeira fé em ti que a nossa irmã Carla confessou há uns anos atrás. E símbolo também da verdadeira regeneração que o Espírito de Deus fez no seu coração e dando nova vida espiritual. Ó Deus, fortalece a tua fé para que possa crescer em santidade e confirma a cada dia a tua vontade em tua vida. Abençoa todos nós que estamos aqui, que já recebemos o sinal da aliança, o batismo. Que o Senhor, nosso Santo Deus, nos fortaleça e que possamos nos lembrar que temos uma aliança com o Senhor e que devemos ser fiel aos mandamentos e os princípios deste pacto, desta aliança. Fique conosco, Pai. Já às noites estamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a amada igreja e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos.